Então, olá pessoal, me chamo Francisco Patrício de Andrade Júnior e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a parasitologia. Então, a nossa primeira aula, ela vai se tratar justamente acerca da introdução, né, dessa ciência, e nós iremos falar basicamente sobre alguns conceitos para a gente já ir entendendo um pouquinho como é que a parasitologia ela funciona. Então, a parasitologia, ela é uma ciência, né, que ela vai ter como objetivo justamente estudar os parasitas. Mas eu trouxe aqui para vocês um conceito para a gente estar debatendo. Então, a parasitologia, na prática, ela abrange o estudo de protozoários, helmintos e artrópodes, onde a maioria dos parasitas de importância médica e veterinária estão situados. Então, a gente vai ver, né, no decorrer do curso, aulas que vão estar relacionadas tanto a protozoários como helmintos, e nós também iremos estar falando um pouquinho aí acerca de artrópodes. Então, sempre que a gente for falar sobre parasitologia, nós temos que lembrar que estaremos estudando helmintos, protozoários e artrópodes. E falando, né, por falar em helmintos e protozoários, vamos falar um pouquinho acerca aí de uma classificação, né, em que os parasitas eles podem ser divididos em grupos, né? Então a gente pode dividir-os em relação ao número de células, em que no caso os protozoários, eles são células eucarióticas, né? Então eles vão ter toda uma característica de apresentar um núcleo organizado com membrana nuclear, eles vão apresentar citoplasma, vão apresentar membrana. E é sempre importante, né, ressaltar que esses protozoários, eles são, portanto, células eucarióticas. Os helmintos também são células eucarióticas, tá? A gente vai ver um pouquinho aí a diferença de um para o outro. Então, dentre os exemplos que nós temos de protozoários e podemos pontuar, eu posso trazer aqui para vocês um protozoário chamado de Giardia lamblia, como vocês podem observar aí na imagem, que é o agente etiológico da giardíase, que vai ser o tema aí vai ser um dos temas das nossas próximas aulas. E um outro protozoário importante é a entamoeba histolítica, em que essa entamoeba histolítica ela vai ser responsável por causar o surgimento de uma doença importantíssima que é denominada de amebíase. Então, tanto a giardíase como a amebíase, elas são doenças muito prevalentes, ou seja, elas são doenças muito comuns, sobretudo, pessoal, em países subdesenvolvidos e também é muito presente aqui na região nordeste do Brasil. Já os eumintos, eles também vão ser células eucarióticas, né, como eu já tinha citado anteriormente, só que o que difere é a questão de eles serem pluricelulares. Então, esses helmintos, eles não vão ser formados por uma única célula, como acontece no caso dos protozoários, mas sim serão formados aí por um conjunto de células. Esses helmintos também, eles apresentam maior comprimento, tá certo? E eles, justamente por apresentar esse maior comprimento, eles geralmente vão ser aí extracelulares, enquanto que os protozoários, eles também podem apresentar uma atuação intracelular, ou seja, eles podem invadir a célula e utilizar aquela célula ali para se reproduzir, para desenvolver o seu ciclo de vida. Então, quais são os exemplos de helmintos que eu posso estar trazendo aqui para vocês nessa introdução? Então, a gente pode falar do Schistosoma mansoni, que é o causador da esquistossomose, que é a conhecidíssima barriga d'água, que é uma doença justamente aí que a gente contrai ela quando entra em contato com coleções aquáticas que se encontram contaminadas, certo? Com fezes humanas que contenham aí esse parasita. E nós também temos o Ascaris lumbricoides, em que o Ascaris lumbricoides, ele também é muito comumente observado, mas a gente adquire aí ele principalmente através da ingesta de alimentos contaminados, certo? Eu acabei não citando para vocês no slide anterior, mas a Giardia lamblia e a entamoeba histolítica, elas também são adquiridas principalmente por meio do consumo de alimentos e ou água que tenham fezes, tá certo? Então, são alimentos e água que se encontram contaminados.
Então, vocês devem estar pensando, professor, eu não consumo água que se encontre contaminada, não faço consumo desse tipo de insumo, né? Mas o que acontece? É muito comum que a água da torneira que a gente toma, ela tenha, sim, parasitas. Inclusive, a ameba, ela está muito presente nas coleções aquáticas. Inclusive, a gente pode encontrar em água de poços, a gente pode também estar encontrando em açudes. Então, é muito importante que a gente tenha a noção, né, de quão é importante a gente realmente estar consumindo água de boa procedência. De preferência, é interessante a gente estar fazendo o processo de filtração, né, dessas águas, ou ainda estar fazendo também processos ou então ainda estar consumindo água comprada mesmo, certo? E sobre a questão dos alimentos, pessoal, é muito comum também que a gente encontre esses enteroparasitas, sobretudo aí alguns helmintos, né, as amebas também, em hortaliças. Então, eles estão presentes muito em alimentos. Então, a gente tem que ter todo um cuidado quando a gente vai estar consumindo alimentos, sobretudo dessas feiras livres, porque geralmente a gente pode estar encontrando algum enteroparasito ali. O interessante é que quando a gente chega em casa, a gente coloque, né, essas hortaliças de molho em uma solução que contenha hipoclorito de sódio. Deixe lá por um tempo, em seguida faça a lavagem em água corrente e ainda utilize uma escovinha, né, para hortaliças, para poder estar limpando aquele alimento, tá certo? Então é sempre importante a gente estar tomando esses cuidados. Então, a partir daí, a gente entendeu que nós vamos ter eumintos e vamos ter também os protozoários. Mas o que é que esses eumintos e protozoários eles podem fazer com a gente? Eles podem, eles podem ter várias formas de associações, tá? Que eu vou falar para vocês aí mais adiante na aula. Mas uma associação que é muito importante para a gente nesse momento é chamada de parasitismo. Que é o parasitismo é quando se tem uma associação unilateral de benefícios, ou seja, um ser se associa ao outro ser e somente um deles vai ter benefício naquele momento. Quando somente um tem benefício em detrimento ao outro e o outro que foi explorado, digamos assim, ele vai ter prejuízos, nós vamos ter uma situação de parasitismo, tá certo, pessoal? Então a gente sempre tem que lembrar, parasitismo vai ser uma associação entre dois seres vivos em que nessa situação um deles vai se beneficiar e o outro vai ser prejudicado devido a esse benefício. Então, os parasitas, eles podem ser de dois tipos, né? Eles podem ser classificados em endoparasitas, que são aqueles que vivem dentro do corpo do hospedeiro. E um exemplo que a gente tem aí é o Ancylostoma duodenale, que é causador de uma doença chamada de ancilostomose, que a gente também vai conhecer um pouquinho mais durante o curso de parasitologia. E temos também os ectoparasitos, que são aqueles que vivem externamente aí do corpo do hospedeiro, né? E um bem importante para a gente é o pedículos humanos, né? Que é o piolho. E causa uma doença aí muito comum, que é denominada de pediculose, né? Que é muito comum, sobretudo, a gente observar no período da infância e que é um tipo de doença que ela pode se tornar grave, né? Porque a depender da carga parasitária, ou seja, da quantidade de piolhos, né, de parasitas que tenham naquele cabelo, a criança ela pode passar por uma situação, por exemplo, de anemia, né, devido ao grande consumo de nutrientes, de sangue que vai ocorrer ali, e ela pode, principalmente, pessoal, desenvolver uma coisinha que a gente chama de infecção secundária, que são justamente as infecções bacterianas, certo? Então, essas bactérias, esses micro-organismos, eles vão conseguir se aproveitar dessa fragilidade que vai estar acontecendo ali no couro cabeludo e vão conseguir se instalar naquela criança.
Uma outra coisa importante também que a gente tem que observar no caso da pediculose é a questão da imunidade, tá certo? Então, quanto mais baixa for a imunidade daquela criança e também quanto maior for a carga parasitária, pior, né, vai ser esse quadro, podendo levar a outros tipos de complicações. Então, a partir disso aí, a gente vai ter dois termos que a gente vai ter que estar discutindo, tá certo? Que a gente vai ter o termo de helmintoses, ou também eumitíases, e protozooses, e também as protozooses, certo? Em que, no caso, as eumitoses são as doenças causadas pelos eumintos, pelos vermes, né? Então, os eumintos, eles são conhecidos popularmente como vermes. E temos também as protozooses, que são um conjunto de doenças, ou melhor, são as doenças que são causadas pelos protozoários. Então, a gente tem que ter claro na nossa cabeça o que é eumitose e o que é protozoose, tá certo? Então, alguns fatores eles podem estar atuando como facilitadores das eumitoses e das protozooses. Primeiro, que essas doenças, né, tanto as protozooses como as eumitoses, elas são consideradas doenças negligenciadas, são doenças de países pobres, são doenças de pobre, como dizem, né, popularmente. Então, o que acontece? Elas são doenças que elas são negligenciadas tanto do ponto da indústria farmacêutica e muitas vezes até no momento do diagnóstico, a depender da região. Então, o que acontece? Como é uma doença negligenciada, como é uma doença em que a indústria muitas vezes não tem interesse de produzir fármacos para o tratamento das mesmas, justamente porque eles acham que não vão ter um lucro interessante, acaba que se torna muito difícil estar combatendo algumas helmintíases e algumas protozooses, porque a gente tem uma falta desses fármacos, certo? E além do mais, ainda temos uma situação, pessoal, de desenvolvimento de mecanismos de resistência. Ou seja, os helmintos e ou protozoários, eles podem acabar tornando-se resistentes a certos medicamentos, né, que são utilizados aí, os antiparasitários, no caso, e, consequentemente, isso acaba ocasionando em uma situação de dificuldade de tratamento. Então, aquele paciente ele pode sofrer muito, né? E a questão ainda da demora do diagnóstico ou da demora da procura do sistema de saúde para estar tratando essa eumitose pode ocasionar em situações de morte. Sobretudo, gente, em crianças pequenas, que é muito comum, ainda em países subdesenvolvidos, o desenvolvimento de doenças diarreicas, né? Então, essas doenças diarreicas, elas acabam trazendo aí grande mortalidade para essas crianças. Então, como eu já falei, né, elas são doenças que são mais comumente observadas em países subdesenvolvidos e o baixo saneamento básico, né, essa questão sanitária mesmo, ela acaba contribuindo para que esses parasitas eles consigam se desenvolver e consigam sempre estar mantendo o seu ciclo de infecção. Uma outra situação importante que contribui para o surgimento de helmintíases e protozooses é a baixa escolaridade. Sim, professor, mas o que é que a baixa escolaridade tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Por quê? Porque a baixa escolaridade, ela faz com que o quê? Com que o indivíduo ele tenha dificuldade de buscar informação, ele faz com que o indivíduo ele tenha dificuldade de interpretar informações e faz também com que o indivíduo ele tenha dificuldades de tomar medidas corretivas ou medidas de proteção para a sua própria saúde. Dificulta o autocuidado desse paciente. Então, o indivíduo que tem baixa escolaridade, que não consegue ter acesso à informação, que não compreende a informação quando tem acesso, ele vai ser um indivíduo que ele vai estar mais susceptível ao quê? Ele vai estar mais susceptível a locais de risco, a condutas de risco, né, como o consumo de água sem procedência, o consumo de alimentos que não foram bem higienizados, andar de pé descalço, ter contato íntimo demais, né, com animais, sem fazer a higienização correta daquele animal, ou os tratamentos que aquele animal precisa, né, de manutenção mesmo. Então, todas essas situações, elas estão sim correlacionadas com a baixa escolaridade. Sempre lembrando, pessoal, informação é poder. Sempre temos que ter noção de que informação é poder. Uma outra situação também são as questões laborais. Então, a depender do tipo de trabalho, isso pode fazer com que os indivíduos
eles sejam mais susceptíveis, tá certo, a parasitoses. Como, por exemplo, a ancilostomose. Para que o indivíduo ele tenha a ancilostomose, ele tem que ter contato com o solo de pé descalço. Então, um indivíduo, por exemplo, que é agricultor, que tem muito contato com a terra, ela é mais susceptível a estar tendo contato com esse parasito e desenvolver a parasitose, certo? Uma outra questão que eu não pontuei aqui no slide, mas eu quero falar para vocês, é a questão do próprio entretenimento, das atividades lúdicas que a gente faz. Então, por exemplo, se eu gosto muito de banhos, gosto muito de água, e eu acabo indo tomar banho numa coleção aquática que está contaminada, eu posso me infectar com algum tipo de parasita, como, por exemplo, o Sistema Mansoni. Então, é importante a gente estar vendo essas características. Obviamente, que para que você se contamine, para que você fique infectado, outras situações precisam estar presentes ali naquele ambiente, naquela água, né? Como, por exemplo, a presença do caramujo bionfalaria. Mas não se preocupem, que eu vou falar sobre todas essas doenças com a riqueza de detalhes nas próximas aulas, certo? E, por fim, pessoal, a coisa que mais está associada a eumitíases e protozooses é a pobreza. A pobreza ela vai estar relacionada com N coisas, como uma questão de moradia inadequada, vai estar associada com uma questão de falta de higiene pessoal daquele indivíduo, de falta de autocuidado, de dificuldade de buscar informação, de dificuldade de ir a um serviço de saúde, dizer o que está sentindo, certo? Então, todas essas situações, elas acabam culminando, né, podendo culminar numa situação de eumitíase e de protozoose, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês o ciclo doença-pobreza, segundo a OMS, que ela é bem interessante, em que, no caso, a gente pode observar que temos vários fatores que vão estar aí interligados entre si. Então, um indivíduo, né, um indivíduo que ele tem essas doenças, né? Um indivíduo que ele é pobre, que vai estar mais susceptível a essa doença, ele vai ser um indivíduo que ele vai passar por várias situações. Então, a primeira situação que a gente pode dizer é que esse indivíduo, ele pode ter uma situação de que ele vai ter baixa produtividade, justamente porque ele vai ser um indivíduo que vai estar doente, ele vai ser um indivíduo que ele pode estar indo direto aos sistemas de saúde para fazer um tratamento. Ele vai ser um indivíduo que ele não vai estar conseguindo produzir de verdade, não vai estar conseguindo trabalhar de uma forma interessante. Então, o indivíduo que produz pouco, ele vai ser um indivíduo que ele vai ter baixos salários. Ele vai ser um indivíduo que ele vai ter salário só para subsistir. Ele vai ser um indivíduo que ele vai ter dificuldade de procurar um serviço de saúde porque ele vai ter medo depois de ir lá na farmácia comprar um medicamento, porque ele não tem dinheiro. Ele vai ser um indivíduo que muitas vezes ele não vai ter condições de estar tomando certos cuidados, porque ele não tem dinheiro para isso. Ele não tem dinheiro para sair da sua vivenda e ir para uma vivenda melhor. Então, tudo isso tem que ser analisado pela gente. A gente tem que ter essa empatia de analisar. Ademais, esse indivíduo que vai ter esse baixo salário, ele pode ter uma situação de nutrição deficiente, que a gente sabe que o estado nutricional do indivíduo ele vai estar associado a diversas doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Temos também a educação ineficiente. Se ele é um indivíduo que não tem dinheiro, como é que ele vai estar procurando cursos para se capacitar? Como é que ele vai estar estudando se ele não tem condição? E vai ser um indivíduo ainda que vai ter uma vivenda inadequada, né, como eu citei anteriormente. Então, toda essa situação, né, ela acaba gerando aí no surgimento de doenças, né, incluindo a própria parasitose. E o desenvolvimento dessa parasitose, ela acaba ocasionando em deficiência da energia humana. Além disso, as doenças, né, elas vão causar uma situação em que eles vão precisar gastar com tratamento médico. Vai ser um momento em que é necessário com que haja também gastos com medidas preventivas e caso isso não aconteça, a gente vai ter mais doença. E a gente vai ter mais baixa produtividade, mais baixos salários, mais desnutrição e mais doença. Então é um ciclo
ele vai continuar se repetindo o tempo inteiro. Então, a gente sempre tem que ter essa visão, certo? Então, a gente vai ter algumas formas aí, né, de associação que os helmintos e protozoários, bactérias e fungos também, eles podem, eles podem estar fazendo com outros seres, incluindo nós, né, seres humanos, ou então outro tipo de animal. Então, vamos lá. Nós temos uma associação que ela chama de forésia, que no caso, ela vai ser uma associação em que um organismo vivo, ele vai se associar a outro organismo somente com o intuito de ser abrigado ou de ser transportado. Então, quando acontece essa situação, o nome vai ser forésia, né? Então, a gente vai ter como exemplo aí a veiculação de ovos de Dermatobia hominis por moscas ou mosquitos, que no caso essa Dermatobia hominis é um tipo também de mosca. Uma outra é a questão do mutualismo. O que é o mutualismo, gente? Mutualismo é quando há um benefício mútuo. Então, aquele outro ser ele se associou a mim e ele produz coisas que eu quero e eu produzo coisas que ele precisa. Um exemplo claríssimo que a gente tem aí vão ser as nossas bactérias da nossa microbiota, em que, por exemplo, elas podem estar dando para a gente, pessoal, alguns nutrientes, como a própria vitamina K, e em troca, a gente está dando ali uma condição, né, de moradia, uma condição de nutrição também para esses micro-organismos. Então, a gente vive nessa questão de mutualismo, desse benefício mútuo. Uma outra questão é o comensalismo, que é quando a gente vai ter duas espécies, na qual uma obtém vantagens sem promover prejuízos para a outra. Um exemplo disso é a Entamoeba coli, quando ela está no intestino humano. Então, a gente vai ter vários tipos de entamoebas, vários tipos de amebas, na verdade. E a Entamoeba coli, né, que é uma ameba, ela vai ter como característica ser do tipo não patogênica. Então, ela não vai causar doença, né, nos seres humanos. Até então, não se tem relatos claros de que essa ameba ela possa causar doenças. Então, ao menos lá no intestino grosso, né? Então, ela vai estar lá no intestino grosso, ela não vai estar causando doença para a gente. Mas a gente vai estar dando para ela nutrientes, local de moradia e tudo mais, né, as condições necessárias para que ela sobreviva. Então, ela obtém vantagem e a gente não obtém vantagem. Entretanto, ela também não nos prejudica. Então, ela vai justamente entrar aí nessa questão do comensalismo. E, por fim, né, a gente vai ter o parasitismo, que a gente já citou anteriormente, mas é sempre bom retornar aqui, porque o parasitismo ele é uma forma de associação também. É uma forma de comunicação, né, de inter-relação entre dois seres. Então, o parasitismo é quando uma espécie se beneficia de outra, sendo que esta última, né, essa outra espécie, ela acaba sendo prejudicada. Então, gente, esse parasitismo, ele pode causar uma situação de doença, tá? E por que é que você disse pode, professor? Obrigatoriamente o parasitismo tem que causar doença, não? Então, gente, o parasita, ele pode estar lá, pode estar aqui no nosso organismo, né? Está utilizando nutrientes, está destruindo o tecido, fazendo várias coisas lá, mas tem que ver algumas situações, né? Tem que ver qual vai ser a escala, né, de prejuízo que ele vai causar para a gente. Porque às vezes a gente está parasitado, a gente está com parasita e a gente é assintomático. Professor, o que é assintomático? Assintomático é quando a gente não apresenta sintomas. A gente pode estar com parasita, tá? Um parasita que causa doença, mas naquele momento a gente pode estar numa situação em que nós não desenvolvemos doenças. Então, dentre os fatores, né, que a gente tem que analisar são eles inerentes ao parasita, como por exemplo, o número de exemplares que atingem o hospedeiro, em que quanto maior a quantidade de parasitas que a gente tiver ali no nosso organismo, pior, porque se eu tenho mais parasita, eles provavelmente vão conseguir consumir mais nutrientes, vão conseguir causar mais destruição de tecido, vão conseguir também se reproduzir em quantidades maiores, só piorando o problema. Então, quanto maior o número do parasita, pior. Uma outra coisa é a virulência da cepa do parasita, né? Então, quais são as armas, as ferramentas
que aquele parasita ele vai ter para causar invasão tecidual, né? E para conseguir sobreviver, para conseguir, por exemplo, também despistar o nosso sistema imunológico. Então, essas características também, gente, elas vão influenciar. E outra coisa é a localização do mesmo. Porque, por exemplo, eu tenho ascaris, vamos supor que eu tenho um ascaris lumbricoides, né? Que é o causador da ascaridíase, tá certo, gente? Que é a famosa lombriga, né? Então, se esse parasita ele está lá no intestino, eu vou ter uma condição de doença intestinal. Eu vou desenvolver a doença. Só que se esse parasita ele migrar do intestino, por exemplo, para a região de ductos relacionados ao meu fígado, eu vou ter uma piora enorme, vou ficar muito doente. Por quê? Porque ele saiu do local que ele estava, que é o local, aliás, o local que comumente ele habita no nosso corpo, e acabou migrando para outros locais. Então, quando ocorre essa migração, geralmente a gente tem uma situação bem complicada, que no caso a gente chama isso de parasita errático, que é quando o parasita ele sai, né, daquele local que ele está, geralmente, no caso os intestinos, e vai para uma outra região do corpo. Um outro exemplo interessante também são as amebas. Algumas, a entama bistolítica, né, em casos muito raros, ela consegue causar perfuração intestinal. Quando ela perfura esse intestino, ela entra na corrente sanguínea. E depois de ela entrar na corrente sanguínea, ela pode conseguir alcançar o nosso sistema nervoso central. Então, se ela atingir o nosso sistema nervoso central, gente, a gente vai passar por uma situação bem complicada, havendo grande risco de morte, inclusive, tá certo? Até porque o diagnóstico, para ser feito, ele demora um pouquinho até que o clínico, né, o médico, ele tenha a suspeita. E uma outra coisa que a gente também tem que analisar para saber se esse parasitismo ele vai causar ou não surgimento de doença, pessoal, é a questão do hospedeiro. Então, tem que ser analisado a idade, né, em que a gente vai ter uma condição delicada em duas situações, crianças e idosos, tá? Então, no caso das crianças, né, que elas vão ter uma faixa etária menor, elas vão ter uma fragilidade imunológica, gente. Elas não vão estar com a imunidade delas ainda 100%. Então, consequentemente, isso facilita o desenvolvimento de doença. E os idosos também são bem preocupantes. Por quê, professor? Porque os idosos, eles viveram um tempo já, né? Já viveram alguns anos, eles vão passar por um processo de degradação orgânica. Então, eles vão começar a perder um pouco do potencial das suas funcionalidades, incluindo a função imunológica. Então, essa situação, ela acaba ocasionando, pessoal, também em facilidade de surgir doenças. E também tem a questão do tipo de resposta imune desenvolvida, né? Se esse indivíduo ele vai conseguir desenvolver uma resposta mais amena ou uma resposta mais grosseira, mais forte, né? Então, tudo isso deve ser analisado. Então, lembrando, só porque você está parasitado, não quer dizer que você vai estar desenvolvendo doença. Você pode estar assintomático. E vai chegar um momento em que você vai ter uma doença instalada propriamente dita, tá? Nem todo parasitismo vai causar necessariamente doença. O parasita ele começa a fazer esse parasitismo e depois essa doença ela vai acabar vindo mesmo com o tempo, a depender de todos esses fatores, tá certo? Então, pessoal, o que é importante a gente pontuar ainda? Que é sempre bom a gente estar fazendo o exame parasitológico de fezes a cada 6 meses, tá certo? Então, a cada 6 meses, a gente vai lá fazer um exame parasitológico de fezes e às vezes encontra uma surpresa. A gente não sente nada ou acha que não está com nada, mas de repente a gente está lá com amebíase, giardíase. Então, é sempre interessante a gente estar fazendo esses exames com frequência. Uma outra situação ainda que a gente tem que estar falando são sobre as adaptações. Então, o que acontece? Quando o parasita invade nosso corpo, esse parasita ele vai sofrer adaptações. Ele vai se adaptar àquele novo ambiente. Por quê, professor? A gente se adapta para quê, pessoal? Para sobreviver, né? Para sobreviver, para conseguir se desenvolver. Então, esse é o objetivo aí também do parasita.
ele vai se adaptar com o intuito de sobreviver. E essas adaptações, elas podem ser do tipo morfológicas, fisiológicas e biológicas. Então, as morfológicas, dentre elas, né, primeiro que é morfológico, né? Morfológico é justamente mudança estrutural, tá? Então, vai mudar a morfologia, vai mudar a forma como aquele parasita está se apresentando. Então, essas características, essas degenerações, essas mudanças, adaptações, desculpem, morfológicas, podem ser do tipo de degenerativas, né, em que há a degradação de algum tipo do órgão do parasita, ou ainda pode ser por meio da hipertrofia, que no caso é quando o órgão do parasita ele aumenta de tamanho, certo? Que é o que acontece, por exemplo, quando esse parasita ele está pronto para se reproduzir ou está se reproduzindo. Ele tem que aumentar o tamanho de certos órgãos para poder conseguir passar, né, por esse período de reprodução e também, né, da sua gestação, digamos assim. Então, pode estar acontecendo realmente uma hipertrofia, sobretudo nesses casos. Mas existem outros casos também que a gente vai estar citando aí no decorrer das doenças e correlacionando a cada parasita. Em relação às biológicas e fisiológicas, né? Temos a questão da capacidade reprodutiva. Então, eles vão se adaptar, né, naquele ambiente para poder estar conseguindo se reproduzir. É até interessante porque muitas vezes, né, no ser humano, esses parasitas eles precisam estar na gente para poder estar se reproduzindo. Então, quando eles conseguem adentrar do nosso corpo, eles vão sofrer várias alterações para conseguirem estar realmente se reproduzindo. Então, a sua capacidade reprodutiva ela melhora. E eles também podem aí dispor de diversos tipos de reprodução. Uma outra capacidade que eles podem ter é a questão da resistência, né, ao hospedeiro. Então, essa resistência ao hospedeiro, ela vai desde liberação de enzimas para estar fazendo perfuração de tecido, para estar conseguindo se locomover de um tecido para outro, a liberação de substâncias substâncias que são capazes de enganar, né? Enganar o sistema imunológico. Então, eles podem estar utilizando de vários tipos de situações para poder sobreviver, para poder resistir. E, por fim, nós ainda temos uma situação que são chamadas de tropismos, né? Que os tropismos, pessoal, são justamente a questão da afinidade, tá certo? Então, quando eu digo, esse parasita ele tem tropismo pelo sistema nervoso central, então ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso central. Então, ele vai ter justamente digamos assim, que quando está no organismo, ele vai ter uma grande probabilidade de ir para aquele local, porque ele vai ter essa afinidade. Temos o tropismo nessa questão. Uma outra situação, por exemplo, seria o tropismo pelo solo, afinidade pelo solo, né? Por exemplo, na verdade, temos o tropismo positivo e o tropismo negativo, pessoal. O tropismo positivo é quando tem afinidade, o negativo é quando ele não tem. Por exemplo, temos alguns parasitas que eles têm um geotropismo positivo, então eles vão gostar de estar no solo. E temos os que têm geotropismo negativo, eles não vão gostar de estar no solo, eles acabam ficando ali mais na região superficial, caso eles estejam lá. Temos aqueles que têm fototropismo positivo, fototropismo negativo. Então, o tropismo ele vai estar relacionado à questão da afinidade, tanto com ambientes, né, ambientes e elementos, como também com alguns órgãos e compartimentos do nosso corpo. Mas, professor, depois que o parasita, de fato, ele está no nosso organismo, né, o que é que esse parasita ele pode estar fazendo? Ele pode fazer várias coisas, pessoal. Ele pode fazer várias ações. Uma ação, por exemplo, é a questão da ação mecânica. O que seria essa ação mecânica? A ação mecânica, basicamente, é a destruição tecidual, né? Então, a gente vai ter aí, por exemplo, o envolvimento do ascaris lumbricoides no intestino delgado, que pode estar provocando uma situação de necrose. Temos também a ação exfoliativa, que é quando o parasita ele faz o consumo dos nutrientes que são da gente. Então, ele vai consumir os nossos nutrientes. E isso, pessoal, a longo prazo é muito prejudicial, porque pode causar para a gente um déficit nutricional importantíssimo, ocasionando também no surgimento de outras doenças. Então, temos essa questão exfoliativa. Temos a questão traumática, né? Quando o parasita traz trauma no hospedeiro.
Temos a questão tóxica, né? Que é quando o parasita ele produz toxinas, ele produz metabólitos, que esses metabólitos são tóxicos aí para a gente. Tem também a questão imunogênica, que é a capacidade que esse parasita tem, né, de estar ativando o sistema imunológico. E, professor, mas ativar o sistema imunológico é bom? Aliás, é ruim? Porque o senhor falou que eles também podem estar tentando driblar esse sistema imunológico. Podem, mas também eles podem ativar. E por que é bom essa capacidade de ativação do sistema imunológico? Porque ao ativar esse sistema imunológico, eles podem... aliás, bom não, é ruim, né? É muito ruim, na verdade. É bom para eles, entre aspas. Quando eles ativam esse sistema imunológico, eles podem estar causando uma situação de piora. De piora da parasitose, porque o parasita ele pode se tornar muito agressivo. Então, isso pode estar causando danos, assim, até mesmo irreparáveis. Então, por isso que tem que ter todo um cuidado também com essa questão imunológica. E também a questão irritativa, que vai causar irritação sem causar lesões propriamente ditas. Temos uma questão também de que eles podem ocasionar uma situação inflamatória, certo? Temos também a questão enzimática, em que eles podem estar produzindo enzimas para permitir a perfuração de tecidos e poder migrar de um local para o outro. Que essa produção de enzimas, justamente com essa questão mecânica, né, ele acaba sendo bem importante, né, para eles, justamente nessas situações em que eles saem de um tecido para o outro. No caso, por exemplo, dos parasitas erráticos, né, dos parasitas que acabam saindo de um local, do local costumeiro, né, deles, o habitat deles, para um outro local. E, por fim, também temos a questão da anóxia, que, no caso, se trata do consumo do oxigênio das hemácias por parte do parasita. Então, isso pode causar uma situação bem desagradável para a gente, né? Porque a gente sabe que é necessário o quê? Oxigênio, para que a gente tenha a função plena aí dos nossos tecidos. As nossas células precisam desse oxigênio para poderem trabalhar. Então, sem ele, né, a gente acaba ficando em maus lençóis. Além disso, ainda nós temos a situação dos ciclos biológicos, né, que é a forma como esses parasitas eles se comportam aí no nosso corpo. Como eles, na verdade, evoluem, né, o processo evolutivo deles em relação às suas diferentes fases de vida, podemos dizer assim. Então, primeiro, para a gente falar de ciclo biológico, a gente tem que saber os tipos de hospedeiros. A gente tem um hospedeiro definitivo e tem um hospedeiro intermediário. Então, o definitivo é aquele que vai albergar o parasita em sua forma adulta ou forma reprodutiva final. E sim, os parasitas eles têm várias formas. Eles podem sim, ser encontrados como cisto, trofozoito, forma adulta. Então, assim, ovos, né, a gente vai encontrar N formas, N situações, N etapas, né, desse ciclo, desse parasita nas próximas aulas. E o definitivo, a gente tem que relembrar aí, né, só memorizar, que é quando esse parasita se encontra na sua forma adulta ou forma reprodutiva final. O intermediário, que é usualmente um molúsculo ou um artrópode, no qual esses parasitas eles vão desenvolver as suas formas mais jovens ou assexuadas, certo? Então, a partir desses conceitos, a gente pode finalmente chegar nos ciclos biológicos, que eles podem ser de dois tipos. Nós temos o ciclo monoxênico, em que há a participação somente do hospedeiro definitivo, tá? Em que, no caso, todo o ciclo biológico, tanto das fases mais jovens até a fase adulta, vai ser no hospedeiro definitivo, né, naquele único hospedeiro. E o ciclo heteroxênico, que é quando há a participação também de um hospedeiro intermediário, tá? Em que, nesse caso, o hospedeiro intermediário ele vai desenvolver as formas infectantes desse parasita, certo? Por fim, pessoal, depois de falar de tudo isso, a gente tem que ver quais são as formas, né, de transmissão. Eu já citei para vocês lá no comecinho da aula, para a gente já ficar um pouco atento em como é que pode estar adquirindo essas parasitoses, mas agora a gente vai falar mais de forma um pouco mais detalhada. Então, a principal forma, assim, entre todas, de se adquirir uma parasitose é por meio da transmissão oral, que ela pode se dar por meio de alimentos, água e mãos sujas. Temos também a questão sexual, né? Então,
a partir de certas relações sexuais, é possível também estar adquirindo esse parasita por meio de penetração cutânea, que é o que acontece, por exemplo, aí com a esquistossomose, tá certo? Em que quando o indivíduo está na água, o parasita ele vai perfurar a pele daquele indivíduo e vai conseguir entrar na corrente sanguínea e se desenvolver, né, causando doença em seguida. E temos também por meio de vetores, né, que os vetores eles são veículos para permitir o transporte, né, para permitir a transmissão daquele parasita para a pessoa que será parasitada. Então, nós temos os vetores biológicos, que são aqueles vetores em que o parasita ele se desenvolve em seu interior, que é o que acontece, por exemplo, com alguns tipos de insetos, tá certo? Como, por exemplo, o triatomínio, que é o causador aí da doença de Chagas. Então, ele pode ser considerado um vetor biológico, porque o Trypanosoma cruzi, ele acaba se desenvolvendo dentro desse vetor e acaba sendo transmitido para a gente. Então, nesse caso, além de vetor, ele ainda vai ser intermediário, certo? Ainda vai ser um hospedeiro intermediário. Temos também os vetores mecânicos, que são aqueles que só transportam, tá certo? Como, por exemplo, pessoal, nós temos as formigas, as baratas, que eles vão ter a capacidade de estar transportando vários patógenos. Então, eles são vetores mecânicos. E temos também as superfícies, né, que são esses locais inanimados, que a gente também pode estar chamando de fômite. Então, se eu tenho uma superfície que ela está contaminada, eu posso entrar em contato com essa superfície e posso depois me infectar com o parasita. Então, a partir daí, né, eu trouxe aqui um resumão geral para vocês verem as diferentes formas aí de contaminação. Então, aqui a gente vai ter a água como, relacionada à esquistossomose, o solo, contato sexual, animais domésticos e também insetos vetores. E o que é interessante observar também é que aqui nessa imagem a gente pode ver também qual vai ser, né, a forma evolutiva que vai estar associada ao surgimento aí da doença. Então aqui a gente vai ter esquistossomose, amebíase, né, giardíase, entre outras doenças, em que a gente vai estar detalhando mais aí, pessoal, no decorrer das aulas. Então, por fim, nós ainda temos os tipos de parasitas, certo? A gente vai ter os parasitas acidentais, que são aqueles parasitas que eles parasitam um hospedeiro que não é o seu hospedeiro normal, certo? Como, por exemplo, o difilindo canino, que ele pode parasitar crianças, mas, na verdade, ele geralmente parasita cães e gatos. Então, é um acidente, né, acidental quando ele parasita criança. A gente tem também um errático, que é quando o parasita ele vive fora do seu local, do seu habitat normal, que no caso seria o Ascaris lumbricoides, lá no ducto colédoco. Trouxe aqui a imagem para vocês, que o ducto colédoco, como vocês podem estar vendo aqui, ele vai ser muito importante, pessoal, para permitir, né, essa comunicação da vesícula com outros órgãos do nosso corpo. Então, nesse ducto colédoco, que vai ser um ducto que vai permitir justamente o transporte, né, de substâncias advindas aí dessa vesícula, nós vamos ter uma situação em que o Ascaris lumbricoides ele pode se aderir, na verdade, pode migrar para essa região e pode causar um processo de obstrução, havendo surgimento de doenças. Então, normalmente, ele vai ser encontrado aonde? Na região intestinal, e não era para ser encontrado no ducto colédoco, tá certo? Então, é um exemplo aí de Ascaris, aliás, de parasita errático. Temos também os parasitas estenoxênicos, que eles parasitam espécies vertebradas muito próximas. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de parasita que ele só vai parasitar primatas, outro que só vai parasitar aves. Então, quando a gente tem essa especificidade em relação à proximidade de espécies, o parasita ele vai ser estenoxênico. Temos também o parasita eurixênico, que vai ser aquele que vai ter a capacidade de parasitar vertebrados que são muito diferentes, como, por exemplo, o Toxoplasma gondii. Ele vai ter capacidade de parasitar desde mamíferos até aves. Então, ele vai ter um leque, né, de parasitismo muito grande, de seres que são muito distantes entre si. Além disso, a gente vai ter o parasita obrigatório,
que vai ser aquele que ele só vai conseguir sobreviver dentro, né, do hospedeiro. Temos também o parasita periódico, que ele vai ser aquele que frequenta o hospedeiro intervaladamente. Então, ele vai estar um período com o hospedeiro e um período não. Um exemplo são os mosquitos, que se alimentam do hospedeiro a cada 3 dias. Então, os mosquitos eles podem entrar aí como um parasita periódico. Por fim, nós ainda temos o parasito facultativo, que é aquele que pode viver parasitando ou não um hospedeiro. Quando ele não parasita um hospedeiro, gente, ele pode ser chamado de vida livre. Então, quando está fora do hospedeiro, é vida livre, tá? Mas quando ele está com o hospedeiro, ele é parasita. Ele vai ter capacidade de causar parasitismo. Um exemplo são as larvas de mosca sarcofagide, tá certo? Que elas vão ser capazes de se desenvolver elas vão ser capazes de se desenvolver em matéria orgânica, certo? Mas também elas são capazes de se desenvolver em seres humanos que apresentam feridas necrosadas. Então, quando ela se desenvolve aí nos seres humanos, a gente vai ter uma situação em que vai haver o surgimento de larvas naquele ser humano ou naquele animal, tá certo? Aqui a gente tem, por exemplo, um animal em que cada pontinho desse, pessoal, é uma larva, certo? E quando a gente tem o surgimento dessas larvas, causado por esse tipo de mosca, aqui está a mosca, a gente vai ter uma situação de surgimento de uma doença chamada de miíase, que a gente também vai falar aí sobre a miíase no decorrer da disciplina, certo? Então, pessoal, muito obrigado, né, por assistirem a esse vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Estou à plena disposição. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só realmente entrar em contato. Então, muito obrigado.